Jeremias agora lamenta por conta da circunstância que eles estão envolvidos agora. Por que ele levanta essa lamentação? Porque Jeremias, sendo profeta do Senhor, ele conhece qual é a vontade estabelecida do Pai para nós. Então, como ele conhece essa vontade e ele entende que a nação está vivendo longe dela, ele começa a se lamentar por intermédio do amor a qual ele tem pelas vidas. Porque se Jeremias ele não tem amor, ele não vai lamentar pela vida de ninguém. Para ele estava muito simples, ele era profeta, a salvação dele era livre e fácil. A salvação dele estava colocada sobre a vida dele. Então ele não precisava se preocupar com a circunstância a qual era do povo. Só que Jeremias, sendo profeta do Senhor, ele tem amor sobre a sua vida e ele começa a lamentar por conta daquela circunstância. E ele lamentando pelaquela circunstância, nós vamos adentrar agora no livro de Salmos, no capítulo número 3. E a gente vai ver que Davi ele começa a levar um salmo ao Senhor. Um salmo na qual ele estabelece ali a tua confiança fixada em Deus. Então, se a gente parar para analisar e ver todos os louvores, ver todas as palavras as quais foram trazidas até este momento, nós vamos chegar em um só ponto, a qual é a confiança estabelecida no Senhor, que se faz necessária sobre as nossas vidas. Por quê? Porque se a gente pegar mais um pouquinho do que aconteceu no culto, a gente vai entender que aquele aleijado, ele só fala ali para o Senhor Jesus daquela maneira, porque ele tem confiança nele. Se a gente começar a buscar e voltar mais um pouquinho lá atrás, a gente vai ver que ele tem uma confiança e ele acredita que Jesus pode curar. Então ele acreditando que ele pode curar, ele confia no Senhor. Da mesma maneira com aquela mulher, ela não sabia quem pedia água a ela, mas no momento que ela começa a entender quem é aquele que pede água a ela, ela começa a confiar no Senhor também. Então hoje nós estamos aqui como igreja do Senhor, já entendendo quem é o nosso Senhor, já entendendo quem nos chamou, já sabendo o que ele fez nas nossas vidas para nós cruzarmos essa porta adentro, já entendendo da onde ele nos tirou um dia e das obras as quais ele fizeram sobre nós. Então hoje se faz necessário a nossa confiança, ela está estabelecida no Senhor. Sabe por quê? Porque a palavra vai dizer aqui que Davi ele está fazendo um salmo no momento a qual ele está sendo perseguido pelo seu próprio filho. A gente está fazendo um estudo, a gente viu que Davi foi perseguido ali por Saul, foi perseguido por muitas pessoas, só que agora Davi ele está sendo perseguido pelo seu filho. E ele sendo perseguido pelo seu filho, vivendo um momento de adversidade sobre a sua vida. Porque já pensou, você cria uma criança, ela nasce da mãe, o pai vai lá, trabalha, dá um carinho, dá um sustento, juntamente à mãe, e aí você pega o seu filho, cresce, e ele se vira contra você, e ele começa a perseguir a você. Já pensou qual é esse sentimento? Então para Davi não era um sentimento normal. Davi estava vivendo num momento de adversidade sobre a sua vida. Só que ele entendeu quem era o seu Senhor e que no momento da sua adversidade fazia-se necessário ele estabelecer a tua confiança voltada em Deus. Então ele estabelece essa confiança e ele começa a trazer esse salmo ao Senhor. E o que é mais interessante é que ele começa a falar: olha, muitos, numerosos, são aqueles que se voltaram contra mim. Ele entende que é uma multidão grandiosa. Só que o que é mais interessante é que quando a gente chega no versículo 5, nós vemos Davi no meio de uma adversidade, no meio de uma perseguição, sabendo que as pessoas eram muito se voltadas contra ele. Só que ele começa a propagar ao nome santo do Senhor pela confiança a qual ele tem nele. E ele vai dizer da seguinte maneira: eu me deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Então se nós adentramos a essa casa nessa noite, é porque da mesma maneira a qual Deus ele opera sobre a vida de Davi, ele operou sobre as nossas vidas também. Sabe por quê? Porque nós levantamos no dia de hoje. Ontem nós deitamos,
hoje nós acordamos, hoje nós tivemos o que comer, nós tivemos o que beber, sabe por quê? Porque até aqui o Senhor, Ele sustentou as nossas vidas. A gente vai começar a se lembrar do culto de celeiro, e o Senhor, Ele sustentou o nosso celeiro, o Senhor, Ele sustentou a nossa saúde, Ele sustentou a nossa vida financeira, e por isso nós permanecemos de pé, porque o Senhor, Ele cuidou de nós em cada um dos detalhes. Então aproveita nessa noite para abrir a sua boca, assim como Davi ele abria, para levar ao Senhor a sua exaltação, a qual é devida, que nós precisamos prestar a Ele em intermédio da nossa adoração voltada a Deus. Então começa a dar essa gratidão ao Senhor, porque Ele fez sobre as nossas vidas, Ele guardou a cada um de nós, Ele operou sobre o nosso meio, e Ele vai continuar operando até o Senhor Jesus voltar. Então, a adversidade Davi passou, e a gente está só no Salmo número 3. A grande maioria é escrita por Davi. Vão ter 150. Davi vai ter mais adversidades. Sabe por quê? Porque a nossa vida, ela vai ser rodeada de adversidade dia após dia. Ela vai ser rodeada de dificuldade dia após dia. Mas só que isso acontece, sabe para quê? Para que a cada dia a nossa confiança ela possa estar ainda mais colocada ao Senhor. Porque quando nós confiamos verdadeiramente nele, vai chegar um certo momento que a adversidade ela vai ser normal para as nossas vidas, sabe por quê? Porque o Senhor é quem dá a solução para cada uma delas. É o Senhor quem resolve a cada uma delas. Ele que entra com a providência sobre as nossas vidas. Só que o que é mais interessante, Davi ele vai falar para o Senhor assim: levanta Senhor, salva a mim. Olha a intimidade a qual ele já tem com Deus. Não é à toa que ele é um homem segundo o coração de Deus. Ele vai falar: olha Senhor, levanta e salva a mim. Sabe por quê que ele vai falar dessa seguinte maneira? Porque Davi ele tinha consciência que aquela adversidade não era por culpa dele, mas era porque o Senhor ele tinha um propósito sobre a vida dele. Então a gente precisa entender da seguinte maneira, pastor: vai ter adversidades que a gente vai passar que não é porque a gente está em pecado. Vai ter problemas que nós vamos passar que não é porque nós estamos desagradando a Deus. Vai ter coisas que a gente vai viver que não é porque nós estamos distante do caminho do Senhor, mas é porque o Senhor ele tem um propósito estabelecido no meio da tua dificuldade. E no meio dela, Ele vai se mostrar que Ele é Deus, e Ele vai começar a surpreender a sua história. Então você precisa firmar essa confiança no Senhor. Não? Aleluia, Jesus. Porque se você não colocar essa confiança no Senhor, vai chegar a adversidade. De qualquer maneira ela vai chegar. E a sua confiança não estando no Senhor, a adversidade ela vai te derrubar. Ela vai tirar você dos caminhos do Senhor. Ela vai te tirar dos teus propósitos. Ela vai começar a tirar a tua paz. Vai começar a tirar o teu sono. Sabe por quê? Porque você está saindo dos caminhos do Senhor por não confiar nele. Davi ele só fala que ele deitou, ele se levantou porque o Senhor sustentou, porque ele tem confiança. Só dorme tranquilo e acorda tranquilo quem anda reto aos caminhos do Senhor e sabe que o Senhor justifica a sua vida. Então se faz necessário nós andarmos nessa retidão, tendo essa confiança no Senhor, para que os nossos dias eles possam ser bons. Porque eu não conheço um Deus que é mentiroso. Eu não conheço um Deus que volta atrás na palavra. Eu conheço um Deus que Ele cumpre tudo aquilo que Ele falou. E o Senhor, Ele diz através da Escritura que aquilo a qual tem de melhor sobre essa terra estão preparados para os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? É você, sou eu, nós somos os filhos de Deus, porque nós recebemos da parte do Pai por adoção. Aleluia, glória a Deus. Hoje nós somos filhos dele. E o melhor dessa terra está preparado para as nossas vidas. Só que a gente só começa a contemplar esse melhor no momento em que a gente entrega os nossos caminhos no Senhor, começa a confiar verdadeiramente nele e deixa ele fazer as demais coisas sobre as nossas vidas. Aí ele começa a entrar com a providência. Ele vai começar a operar no meio da tua casa. Ele vai começar a operar no meio do teu lar. Ele vai começar a usar você conforme a tua vontade. Só que você precisa
precisa voltar lá atrás, voltar na palavra do Senhor e entender a necessidade, sabe de quê? De buscar o Senhor enquanto se pode achar. De começar a invocar o nome dele enquanto ele ainda está perto. De buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Quando você começar a entender essas coisas, aí o Senhor ele vai começar a operar na sua vida. Muitas das vezes o Senhor não opera porque ele entende que nós até vimos, a gente até chega na casa, a gente até chega, pastor, nas cadeias, a gente até chega no templo, a gente até toca o microfone, só que a gente ainda não tem ali a capacidade de tocar na presença de Deus. A gente ainda não tem a capacidade de fazer igual aquela mulher, a qual padecia ali pelo aquele fluxo de sangue. No meio de uma multidão, todos tocavam Jesus, mas ela teve a capacidade de tocar de maneira diferente para que através da vida dele pudesse sair virtude. Nós adentramos na casa, sentamos na cadeira, trazemos o nosso louvor ao Senhor, ministramos uma palavra, mas nós não tocamos no Senhor. E aí no momento que nós não tocamos no Senhor, a nossa vida aqui ela é em vão. Então começa a repensar a sua vida. Começa a repensar as suas atitudes. Sabe por quê? Porque se você vir na casa e não tocar no Senhor, não compensa vir na casa. O Senhor ele convida nós para estarmos aqui, para que nós possamos ter um contato com Ele. Igual a irmã falou, não é uma conversa que a gente tem que ter com Deus. Então o Senhor ele convida nós até a casa para isso, para que nós possamos conversar com Ele, assim como nós conversamos em casa, lá no nosso oculto, lá no nosso escondido, quando nós trancamos a nossa porta e começamos a falar com Ele. É muito bom, só que quando você chega na igreja, o próprio Deus, através do Senhor Jesus, intermédio do Espírito Santo Consolador, Ele está sobre a casa para que você possa ter ali um momento especial com Ele. Só que Jesus, Ele vem ao encontro e nós não vamos até o encontro dele. E quando nós não vamos ao encontro de Jesus, a situação é ruim na nossa vida. Davi ele só está levando salmo ao Senhor, sabe por quê? Porque ele sabe quem é o Senhor. E talvez nós não sabemos quem é o Senhor ainda. Já ouvimos falar, já ouvimos pregar sobre Ele, já ouvimos falar que Ele está voltando. Já vimos tantas coisas a respeito do Senhor Jesus, mas talvez nós ainda não conhecemos a Ele da maneira a qual nós precisamos conhecer de verdade. Só que o mais interessante é que hoje Ele dá essa oportunidade para cada um de nós. Hoje Ele chama a cada um de nós para chegar mais perto dEle. E a gente passeando na Bíblia, a gente vai ver que o Senhor ele vai ter sobre a Escritura vários exemplos de pessoas às quais confiar, para que nós possamos confiar também inteiramente no Senhor. A gente vê Davi agora, no meio da sua adversidade, confiando no Senhor, que Ele vai trazer ali uma salvação, e a gente vai passar lá para o livro de Marcos, capítulo número 5, versículo 21 adiante. Eu vou fazer a leitura, os irmãos só acompanham, que vai dizer assim: e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à beira da morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que ela sobreviva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. A gente vai ver a confiança de um pai colocada sobre Jesus. Jairo, ele é um dos maiores da sinagoga, conforme diz a Escritura do Senhor. Eu não sei toda a história de Jairo. Eu não sei se ele era alguém que era crente, alguém que confiava no Senhor Jesus. Eu não sei se Jairo ele era alguém que acompanhava ali o Senhor Jesus, mas só que eu entendo que no momento da adversidade de Jairo, quando a sua filha ela morre, ela está posta sobre aquela cama, e ele ouve falar do Senhor Jesus, ele toma uma atitude de confiança e vai até a ele. E a gente conhece o mesmo Senhor Jesus,
conhecemos os nossos problemas, conhecemos as nossas dificuldades, mas nós não temos a atitude de confiar inteiramente no Senhor e chamar Ele para solucionar os nossos problemas. Nós começamos a fazer com as nossas próprias mãos, e com as nossas próprias mãos nós começamos a quebrar a cara. Nós começamos a passar vergonha para falar a verdade, porque tem obra que nós não vamos fazer, é o Senhor quem vai fazer através das nossas vidas. E para o Senhor fazer através da nossa vida, Ele precisa do nosso convite, para Ele adentrar sobre a nossa casa, para Ele adentrar sobre o nosso ser, para Ele adentrar sobre a nossa morada, para que Ele possa executar a obra sobre as nossas vidas. Então essa é a atitude que Jairo toma. A gente vai ver no decorrer da Escritura que vai falar daquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos, gastou todo o seu dinheiro, gastou todos os seus bens, mas via passar um Jesus que curava. E vendo passar um Jesus que curava, a sua confiança é tocar nele para ser curado. Ela confia mais que Jairo ainda, porque Jairo ele faz o seguinte: olha, vem comigo, impõe a mão sobre ela que ela vai viver. Aquela mulher ela começa a pensar de uma tal maneira: olha, nem precisa dele impor a mão em mim, não. Se eu só triscar, vai ter cura. Então é dessa maneira que acontece nas nossas vidas. Não precisa das pessoas elas virem impor a mão na sua cabeça através de uma oração para você receber da parte do Senhor. Basta você tocar no céu, que se você tocar no céu, o Senhor ele vai abrir o céu ao teu favor e ele vai começar a ofertar sobre a sua vida. Então depende da nossa atitude para que Deus ele possa fazer sobre as nossas vidas. Às vezes nós esperamos muito dos homens e esquecemos de confiar inteiramente no Senhor. Ah, mas eu vou perante ao pastor Jeová, porque eu sei que o pastor Jeová, ele é homem de Deus, ele vai orar sobre a minha vida, ele vai profetizar e as coisas vão acontecer. Só que o pastor Jeová, ele só vai profetizar bênção na minha vida se o Senhor ordenar na vida dele primeiro. Então você busca de homens aquilo que Deus está querendo que você busque dele. E o Senhor ele convida a cada um de nós a buscarmos da presença dele, para que ele mesmo possa entregar a cada um de nós. É muito bom quando você recebe um recado por intermédio de um profeta na casa do Senhor, mas melhor ainda é quando você adentra sobre a sua própria casa. O Senhor ele começa a revelar para você em sonho, o Senhor ele começa a falar contigo, ele começa a te demonstrar. Isso é sinal que o Senhor ele tem confiança sobre a sua vida e ele começa a revelar a sua glória sobre si. Só que ele só revela dessa glória para quem confia inteiramente nele. Ele só vai revelar dessa glória para quem tem ali a vida colocada totalmente sobre as mãos dele. Não é para qualquer pessoa que Deus vai revelar. Deus ele vai revelar para quem Ele quer, da maneira que Ele quer e na hora que Ele quer. Sabe por quê? Porque eu penso de uma maneira, você pensa de outra, mas é o Senhor que sabe o melhor para cada um de nós. É o Senhor que estabeleceu o melhor para as nossas vidas. Só que quando a gente vai na Escritura, vamos ler de novo, hoje nós vamos ler a Bíblia muito, e a gente entra lá em João capítulo 16, versículo número 7, a palavra do Senhor ela vai começar a dizer da seguinte maneira: porém digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vos-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Quando a gente finaliza esse versículo número 13, vendo o Senhor Jesus falar agora, é o próprio Senhor Jesus anunciando a obra do Consolador, que é o Espírito Santo. Ele começa a falar que é necessário que ele vá para que o Consolador possa vir para convencer o mundo do pecado, do juízo, para convencer o mundo de tudo. E ali o Senhor Jesus ele
começa a falar, olha, vai vir alguém, vai vir um Consolador, mas quando ele vier, ele vai guiar vocês pela verdade. Por que que o Espírito Santo ele vai guiar pela verdade? Porque ele não vai falar aquilo que ele quer falar. Ele vai falar aquilo que ele ouviu do Pai para ser transmitido para a sua vida. Então aqui é mais um exemplo de confiança a qual nós precisamos ter sobre Deus. Sabe por quê? Porque se nós não confiarmos, nós vamos buscar ouvir falar de qualquer pessoa, ao invés de ouvir o Espírito Santo falar sobre as nossas vidas. Ah, mas vai fazer o que muita gente faz. Sabe o que muita gente faz hoje? A adversidade chega, não é julgando ninguém. A adversidade chega e por não ter uma solução, as pessoas vão buscar aquelas pessoas que nem vão, pastor. Vão buscar aquelas pessoas que leem as cartas. Vão buscar aquelas pessoas que dizem ser médicos e ver o futuro das pessoas. Por quê? Porque não confia na obra do Consolador, a qual é o Espírito Santo que veio sobre nós. Estão enganadas nos teus próprios juízos e não confia mais nem na Escritura do Senhor. Só que eu entendo que hoje nós estamos num pouco número, mas num pouco número a qual Deus separou para que ouvisse o que o Espírito Santo tem a dizer, para que ouvisse aquilo a que o Senhor tem para falar com cada um de nós, para gerar uma transformação sobre as nossas vidas, conforme agrada ao Senhor. Sabe por quê? Porque a cada dia nós precisamos de uma mudança a qual seja frequente para o Senhor operar sobre as nossas vidas, porque Ele sustenta a cada um de nós através das nossas mudanças. É assim que o Senhor faz. Sabe por quê? Porque se vocês voltar mais atrás e ver que quando o povo está no deserto, Moisés guiando aquele povo, era para ser uma caminhada de 40 dias. Só que foi uma caminhada que durou 40 anos. E Moisés guiando aquele povo, o povo começa a duvidar daquilo a qual o Senhor tinha prometido. Quem que tirou do Egito? Não foi Deus, pastor? Não foi Deus que colocou no deserto? Não era Deus que tinha uma promessa? E aquele povo não era o povo de Deus? Era o povo de Deus. Só que o povo de Deus é quem mais duvida do próprio Deus. É o povo de Deus que mais desacredita do próprio Deus. E aí começa a passar caminhadas que eram para ser curtas, começa a viver caminhadas que são longas. Só que o que é mais interessante é que mesmo o povo em desobediência, mesmo o povo duvidando da promessa, mesmo o povo duvidando do cuidado do Senhor, eu começo a ver o Senhor trabalhando sobre o meio deles. Porque o Senhor Ele cuida de uma tal maneira que o povo nem vê. O Senhor Ele cuida da vestimenta. O Senhor Ele cuida dos calçados. O Senhor Ele cuida de cada um dos detalhes. Começa a esfriar, o Senhor envia coluna de fogo. Aí o Senhor começa a enviar maná do céu porque eles queriam comer a carne. O Senhor Ele começa a ofertar todas as coisas. Começa a descer ali tudo a qual era necessário para aquele povo. Povo desobediente. Povo que não estava mais acreditando. E mesmo assim o Senhor estava cuidando. O Senhor Ele vai continuar cuidando da sua vida. Eu vou falar algo que para muitos pode ser até estranho. O Senhor Ele vai continuar cuidando de você no meio da sua desobediência. Ele vai continuar cuidando. O Senhor Ele vai continuar cuidando de você no meio da sua revolta. Ele vai continuar cuidando de você no momento que você se afastar. Ele vai continuar fazendo. Só que vai chegar um momento que a ira de Deus ela vai estabelecer sobre a sua vida. E quando essa ira ela se estabelecer sobre a sua vida, os cuidados do Senhor eles vão se afastar. Sabe por que esses cuidados eles vão se afastar? Porque a sua desobediência ela está tanta que o Senhor ele vai começar a olhar para você de maneira diferente. E o Senhor olhando de maneira diferente, Ele vai começar a colocar sobre si a sua ira, porque você se tornou um filho da desobediência. E aí o que era bom do Senhor, todos os cuidados, todas as bênçãos, tudo aquilo a qual Ele fazia sobre a sua vida vai passar. E quando passar, você vai sofrer de verdade. Porque a gente pensa que está sofrendo hoje. Se a gente volta mais atrás, parecia que Davi estava sofrendo.
Só que no mesmo momento que parece que ele está sofrendo, ele está levando salmo ao Senhor. No mesmo momento que parece que está difícil, ele está cantando. Na vida da gente é da mesma maneira. A gente pensa que está passando por dificuldade, só que no mesmo momento que parece que a dificuldade está na nossa vida, nós começamos a cantar ao Senhor. Sabe por quê? É porque ainda há um restinho de amor sobre a sua vida. Ainda há um restinho ali de cuidado. Ainda há ali um restinho de temor da parte do Senhor. Entendeu? É por isso que a adversidade ela vem e ela passa rápido. Então não perca esse amor. Não perca esse temor ao Senhor. Sabe por quê? Porque se você perder, você vai sofrer de verdade. E vai sofrer de uma maneira muito dolorosa. É verdade. A hora está passando. Para a gente finalizar, a gente vai ver que no mesmo livro de João, no mesmo capítulo 16, o Senhor Jesus ele vai continuar falando. Ele falou ali da obra do Consolador. Agora ele vai falar algo que é muito interessante. Ele vai falar algo que Davi viveu. Ele vai falar algo que Isaías viveu. Algo que Jeremias viveu. Algo que ali todos aqueles que foram grandes perante ao Senhor viveram. E algo que eu vivi, o pastor Jeová viveu, cada um de vocês viveram e vamos continuar vivendo. João 16, 33, o Senhor Jesus vai dizer da seguinte maneira. Ele vai dizer bem assim, ó. Peraí que eu pedi aqui agora. Mas ele vai dizer assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Glória a Deus, aleluia. O Senhor Jesus, ele finaliza a Escritura, ele finaliza esse sermão aqui para esse povo dessa seguinte maneira. Ele finaliza João 16 falando dessa seguinte maneira. Ele falou da obra do Consolador e agora ele começa a advertir aquele povo e a advertir a cada um de nós. O Senhor Jesus, ele, nas nossas línguas hoje, ele fala da seguinte maneira, ele fala assim: ó Jeová, é o seguinte, você vai ter dificuldade, os povos vão te caluniar, o povo vai mentir no seu nome, a dificuldade ela vai bater na porta, um dia vai parecer que tudo acabou, só que tenha paz em mim. Sabe por quê? Porque vai ter aflição no mundo mesmo, só que eu venci. E você é o quê? Não é imagem e semelhança de Cristo Jesus? Então, se há a imagem e a semelhança de Cristo Jesus, não tem por que não vencer. A imagem e a semelhança de Cristo Jesus já nasceu mais do que vencedora no próprio Jesus Cristo. Você já nasceu mais do que vencedor no próprio Senhor Jesus Cristo. Só que na liturgia das nossas vidas, por caminhos aos quais nós trilhamos, às vezes nós saímos ali dessa promessa de ser mais do que vencedores nele. Só que hoje ele convida a cada um de nós para voltar para esses caminhos, para voltar a colocar essa confiança estabelecida nele, para que quando chegar aquele final, quando chegar aquele grande dia, você ser mais do que vencedor. Aleluia, glória a Deus. Vai chegar aquele grande dia. E quando aquele grande dia chegar, ele vai ser bem simples. Não vai ter demora. Quando eu era pequeno, eu pensava assim: vixe, quando chegar o grande dia, aí o Senhor vai julgar cada um pelas suas obras. E esse tanto de gente vai demorar demais. Eu pensava, vai demorar demais para ele julgar aquele tanto de gente. Só que hoje eu entendo que não vai demorar. Sabe por que não vai demorar? Porque o Senhor Jesus, ele já conhece a caminhada do pastor Jeová até hoje. E conhece até quando vai ela terminar. E conhece a minha e a sua da mesma maneira. E quando nós apresentarmos perante a Ele naquele grande dia, quando ali os mortos ressuscitarem, quando todos os joelhos se dobrarem perante a Ele, para se cumprir a Escritura Sagrada, e Ele começar a julgar cada um de nós, Ele vai olhar e Ele já sabe qual é o seu final. E o Senhor, sabendo qual é o seu final, Ele só vai falar: para você é para cá, para você é para cá, para cá, para cá, para cá. Sabe por quê? Porque só é dois caminhos. Então não vai demorar. O Senhor vai falar: opa, ou é salvação, ou é o lago de fogo. Acabou. É simples assim. Então, o caminho da sua vida é você quem faz. É você quem trilha. E se você confia verdadeiramente no Senhor, você trilha um caminho bom. Só que se até hoje o seu caminho está mal, é porque você ainda não confia nele. É simples, a palavra ela é simples, ela é direta.
Se o seu caminho é mau, é porque não há uma confiança estabelecida no Senhor. Só que se o seu caminho é bom, é porque você confia nele. O caminho mau não é o caminho que tem dificuldade, não, viu? Nem pense nisso. Porque o caminho bom é o que mais tem dificuldade. O caminho mau é aquele que você alcança as coisas fáceis. É aquele que você faz a sua própria vontade. É aquilo que você se deleita com o que você quer. É aquilo que você faz o que apraz aos seus olhos. É aquilo que você anda conforme a sua vontade. Esse é o caminho mau. O caminho bom ele é bem simples. É quando você deixa o Senhor operar sobre a sua vida. É quando você dá autonomia ao Deus Pai para trazer uma instrução para a sua vida. É quando você entende que todas as suas adversidades serão resolvidas por Ele. Sabe qual é o nosso maior exemplo? Já deu 9 horas, a gente vai finalizar. O nosso maior exemplo, ele é hoje. Ele vai ser para todo sempre o Senhor Jesus. Não vai ter um exemplo maior do que ele. Sabe por quê? Porque ele teve 3 anos e meio de ministério. Ali quando ele tinha, desde quando ele nasceu até seus 30 anos, ele fazia também ali a vontade do Pai. Porque quando nós vimos ele ele mais novo, ele foi na sinagoga e ele já ensinava. Ele pequeno. Só que começa o seu ministério aos seus 30 anos. E ali quando começa o ministério do Senhor Jesus, ele trilha todo ele. Quando está perto de finalizar, ele está sofrendo de uma tal maneira, ele está sendo ali perseguido de uma tal maneira, ele está sendo injustiçado de uma tal maneira, que quando ele sobe aquele monte, ele vira para o Pai, e ele via o Pai como ele é, e ele tem aquela conversa com Deus conforme ele foi falando, e ele vira para Deus e ele fala da seguinte maneira: olha, Pai, se possível, retira de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Ele finaliza dessa seguinte maneira: ele está sofrendo de uma perseguição tão grande, que ele vai falar da seguinte maneira: olha, tira de mim. Eu não vejo outra vez o Senhor Jesus pedindo para tirar algo. Eu não vejo outra vez o Senhor Jesus querendo parar a caminhar. Mas no final dela eu vejo ele querendo parar. O que eu começo a entender é que quanto mais próximo você está de concretizar a vontade do Senhor na sua vida, maior vai ser a perseguição contra você. Quanto mais próximo você está do Pai, maior vai ser o levante contra a sua vida. Quanto mais próximo você está do Pai, mais as pessoas elas vão te caluniar. Mas se você aprender, viver a vontade do Pai estabelecida na sua vida, você vai ter força suficiente. Aleluia, Pai. E você tendo essa força suficiente, sabe o que vai acontecer? Não vai acontecer igual aconteceu ao Senhor Jesus, que ele ressurgiu há 3 dias. Só que vai acontecer na sua vida quase da mesma maneira, porque você vai morrer por um. Você vai acabar o seu corpo aqui, essa carne, essa pele, vai acabar tudo. E aí você vai renascer em um corpo de glória. E quando você renascer esse corpo de glória ofertado pelo Senhor Jesus, pelo Senhor próprio Deus, você vai ver que é o seguinte: valeu a pena a sua caminhada. Valeu a pena você confiar. Valeu a pena você negar as vontades próprias. Valeu a pena você ofertar a sua vida ao Senhor. Então sempre vai valer a pena. O Evangelho, eu tenho falado muito isso esse ano e eu vou falar de novo. O Evangelho é muito difícil. Muito difícil. Só que o Evangelho, ele é o bem mais prazeroso que nós temos sobre a terra. Não tem outro bem mais prazeroso. Não é as riquezas, não é os nossos próprios bens, não é as nossas próprias vontades. A nossa maior riqueza não é satisfazer a nós mesmos, mas a nossa maior riqueza é concretizar a vontade do Pai sobre as nossas vidas. Então é essa a obra do Evangelho, é a concretização da obra do Pai por intermédio de meros pecadores, as quais Ele usa como canal de bênção. Então é simples assim. Entenda que você é esse canal de bênção. É o canal de bênção tanto para o pastor Jeová, tanto para os irmãos da igreja e mais ainda para as pessoas que estão ao seu redor lá fora. Você é esse canal de bênção. Então não deixa de abrir a sua boca. Hoje cedo eu estava conversando com a pastora Jane quando a gente veio ali do futebol, e ela estava falando para mim o seguinte: ela falou assim: olha,
eu entendo que nada é em vão. Porque podia até parecer em vão a minha ida lá, só mais ali uma tarefa a se concretizar. Só que eu tive a oportunidade, ela falando para mim, eu tive a oportunidade de falar de Jesus para uma irmã, para uma mulher. Então, em toda circunstância, nós temos a oportunidade de falar do Senhor Jesus. Glória a Deus. Porque essa é a vontade do Pai sobre as nossas vidas. Ela falou algo que me marcou, que muitas das vezes a gente esquece a palavra. Só que ela falou para mim, você pensa assim, olha, é a tempo e a fora de tempo. Poucas palavras, é a tempo e a fora de tempo. Então eu começo a entender que não tem o fora de tempo. Todo tempo é o tempo de nós falarmos do amor de Jesus Cristo. Sabe quando vai ser o fora de tempo? Quando nós não estivermos mais aqui. Aí não vai ter mais tempo. Mas nós temos tempo hoje, temos oportunidade hoje de falar do Jesus Cristo, a qual salva, a qual cura e a qual liberta. Fez a obra sobre as nossas vidas, vai continuar fazendo sobre cada um de nós e vai fazer na vida daqueles às quais nós falarmos do amor dele. Então seja você esse canal de bênção, para que Deus ele possa te usar e para que ele possa ali salvar vidas através da sua vida, amém? Então faça isso. Eu agradeço a Deus pela oportunidade ofertada sobre as nossas vidas, por nós reunirmos aqui um pouco número, mas com um só intuito. Então eu agradeço a Ele porque até aqui Ele cuidou. Então faça isso, confia no Senhor, faça a obra a tempo, a fora de tempo e deixa Deus Ele te guiar, amém? Eu agradeço a oportunidade e devolvo a quem é de direito.